Vamos lá, pessoal, vamos continuar nosso curso de Teoria 1 com mais um exercício de vigas Gerber, certo? Nesse exercício a gente tem uma viga engastada na esquerda, um apoio do terceiro gênero e um apoio do segundo gênero na direita. Todo o processo de cálculo que fizemos para o problema anterior e a teoria de vigas Gerber se aplica a todos os problemas. O primeiro passo aqui é entender como essa viga se distribui em termos dos seus graus de liberdade. Se eu separar essa vírgula na rótula ali, ao lado esquerdo eu tenho uma viga engastada, ou seja, ela é estaticamente determinada. Do lado direito eu tenho uma viga que ela não é estaticamente determinada, ou seja, ela é uma viga hipostática, de modo que eu vou precisar introduzir apoios virtuais para conseguir resolver esse problema. Então, o que a gente faz aqui? Separar a viga em uma viga que ela é estaticamente indeterminada e convertê-la em uma viga isostática. Ou seja, para eu converter o meu lado direito em uma estrutura isostática, eu preciso introduzir um apoio do primeiro gênero, que eu introduzi na rótula ali. Tá aí todos os trechos da viga, meu trecho de A até a carga concentrada 4 metros, da carga concentrada em B 4 metros e o trecho da carga distribuída de 8 metros, chamei ele de L1, L2, L3, e eu tenho aqui todos os dados do carregamento distribuído e concentrado. De fato, o que eu preciso fazer inicialmente? Aplicar as condições de equilíbrio, ou seja, o somatório das forças em X vai ser zero, o que me remete a reação RXC igual a zero. O somatório das forças em Y é zero, então eu tenho os dois apoios sendo contraposto por uma carga distribuída de 20 por 8. Então, quando eu multiplico 20 vezes 8 para convertê-la em uma carga concentrada, eu vou ter que RY B mais RYC vai ser igual a 160. Não sei agora, vou passar para um momento e calculei o momento no ponto C, considerando a rotação positiva no sentido anti-horário. Lembrando, novamente, você escolhe o sentido da rotação positiva. Só tome cuidado na hora de verificar o momento. Então, nessa condição, menos RYB vezes L3, que é 8 metros, mais Q vezes 8 vezes 8 sobre 2, que é o braço de alavanca, igual a zero, de modo que RYB dá 80 kN. Se RYB dá 80 kN, RYC também vai ser 80 kN, porque essa minha estrutura é simétrica. Encontrando a reação virtual RYB, eu posso jogá-la no lado isostático do problema, onde eu tenho um engaste com 3 apoios ou 3 graus de liberdade que precisam ser resolvidos. Uma reação em X, uma reação em Y e um momento no engaste, certo? Novamente aplico as condições de equilíbrio do problema. Aplicando a somatória em X, eu tenho que Rxa igual a zero. Aplicando o somatório das forças em Y igual a zero, eu tenho que a minha reação vai ser contraposta pelas duas forças concentradas agora, uma de 50 kN e a RYB que veio lá do cálculo anterior de 80 kN. Quando eu somo essas duas equações, essas duas forças, eu tenho que o meu RYA vai ser de 130 kN. Por fim, eu quero calcular um momento, basta eu aplicar o somatório dos momentos em A igual a zero, de modo que eu tenho, entrando positivamente, o meu M, que eu quero calcular, RYB vezes a soma dos dois trechos L1 mais L2, menos P, que é a carga de 50, vezes o trecho de 4 metros. Organizando essas contas, eu chego a um momento de 840 kN vezes metro. Bom, resolvido a estaticidade, todos os graus de liberdade e as reações de apoio, vamos separar essa estrutura em três partes, ou seja, eu preciso fazer um corte antes da carga concentrada de 50, após a carga concentrada de 50 kN e um corte após a rótula. Então, o primeiro corte na seção 1, antes da carga concentrada, vou aplicar as condições de equilíbrio. O somatório das forças em X tem que ser zero, então o meu N1, ou seja, normal no primeiro trecho, vai ser igual a zero. Se eu aplicar as condições de equilíbrio na vertical, eu vou ter a minha RY, que eu já calculei, menos o cortante igual a zero, de modo que o cortante no trecho 1, que é função de X, vai ser 130 kN constante. Aplicando o somatório dos momentos na seção X, lembrando que o meu X varia de 0 a 4 metros para esse domínio, eu vou ter o meu momento M1 positivo menos
RY vezes X, RYA vezes X, mais o momento positivo que vai entrar porque eu considerei o sentido anti-horário positivo. De modo que o meu momento em X vai ser 130x menos 840. O meu domínio varia de 0 a 4 metros, então eu separei e dividi a viga em 4 trechos. Aí eu sei que é um trecho linear, então ele varia em 0, menos 840 e em M1, 320 e assim por diante. Podemos passar para o próximo trecho, trecho da seção 2, ou seja, próximo, após a carga de 50 kN. Novamente eu aplico todas as condições de equilíbrio. Em X eu vou achar uma normal nula. Em Y, agora eu tenho introduzido uma carga de 50 kN para baixo. Então o meu cortante, quando eu organizar as equações, vai ser de RYA menos 50, que vai dar 80 kN. Por fim, eu vou achar o somatório dos momentos na seção S2. Novamente, vai entrar mais uma parcela da força de 50 kN. Meu domínio agora é de 4 a 8 metros. Eu não alterei o X. Então, o meu braço de alavanca para contabilizar nesse momento vai ser a força vezes 50 menos 4 metros, que é a distância da força até a seção que eu estou calculando o momento. Certo? Então, quando procedo todos os cálculos, eu encontro a minha equação de momento também linear nessas condições. Como é uma equação linear, tomei 3 pontos, 4, 6 e 8. Em 4 deu menos 320, em 6 menos 160, em 8 deu 0. Por fim, para que a gente finalize o problema e desenhe os diagramas, vamos pegar a seção após a rótula. Eu peguei o trecho da direita, que facilita as contas. Poderia ter pego o trecho da esquerda, não iria alterar os valores que eu iria encontrar para as minhas equações de normal, momento e cortante. Novamente, aplico a condição de equilíbrio. O somatório das forças em X tem que ser zero, então o trecho 3, a minha normal vai ser zero. Somatório das forças em Y, como mostrado aí, também vai ser zero. Agora eu tenho uma cortante para cima, tenho uma força distribuída de 20 kN vezes X para baixo, mais uma força de 80 kN para cima, que é a RY, certo? Quando eu organizo, eu tenho 20x menos 80 kN. O meu domínio agora varia de 0 a 8 metros, então ele é linear em X. Eu posso pegar 4 trechos também de 0 a 8 metros, lembrando que agora é da esquerda para a direita. Então vai ser menos 80 quando eu substituir 0, e em 8 vai ser 80, certo? Por fim, calculando o momento na seção S3. Como é que eu tenho no momento? Entra, como considerei o sentido anti-horário, o meu momento entra positivo, desculpa, entra negativo, que ele está no sentido contrário, menos M3, mais RYC vezes X, menos 20, carga distribuída vezes X sobre 2 igual a zero. Organizando essa equação, me dar uma equação quadrática em M, certo? Quando eu substituo no meu domínio de 0 a 8 metros, eu encontro um momento em 0,8, um momento em 0, 0, um momento em 2, 120, um momento em 4, substituir de 2 em 2 dá 160, em 6, 120, por fim, em 8, o meu momento é nulo. Com isso, eu consigo desenhar os esforços internos solicitantes dessa viga Gerber. Então, em todo o trecho da minha estrutura, minha normal vai ser nula. No primeiro trecho da minha estrutura, eu tenho uma cortante positiva de 130 kN que desce para 80 kN, depois de forma linear, ele vai para menos 80 kN no apoio do segundo gênero. Já o cortante, ele começa em 840 kilonewtons, que desce até 320 kilonewtons, ambos negativos, e eu tenho uma função quadrática, uma parábola, onde o ponto de máximo é 160 kilonewtons, e aí está o diagrama dos esforços internos dessa estrutura. Espero que tenham entendido e vamos para os próximos assuntos. Um grande abraço. Continuamos na próxima aula, lembrando que já está disponível o e-book de Teoria das Estruturas, onde tem mais de 170 páginas disponíveis com todo o conteúdo relacionado ao curso de Teoria 1.
Então, até a próxima e um grande abraço.